Mas esse vídeo vai ser específico sobre os conselhos de José do Egito. O contexto histórico de José é que ele era um preso, né? Ele estava na terra do Egito e ele foi chamado, né? Ele foi indicado por pessoas que tinham estado na prisão com ele, porque ele era um interpretador de sonhos, né? E o faraó estava tendo um sonho que ninguém no reino podia decifrar esse sonho. Aí o que acontece? Eles falaram que tinha um homem na prisão que ele poderia interpretar esse sonho dele. E como todo mundo já conhece a história de José do Egito ele interpretou um sonho do faraó. Que o que acontece? O faraó sonhou especificamente, né, o que as pessoas mais conhecem é que ele via 7 vacas magras no sonho dele e depois 7 vacas gordas, né? José interpretou para o faraó, através dessas 7 vacas gordas e magras, que o Egito teria 7 anos de prosperidade, de tudo, de colheita, de finanças, de bênçãos, né? Mais especificamente de colheitas. Que o Egito seria abençoado com esses 7 anos de prosperidade total. Só que José interpretou também no sonho que as outras 7 vacas magras significavam o quê? Que o Egito e todas as terras circunvizinhas passariam por 7 anos sem prosperar, né? De vacas magras, como o pessoal conhece, que teriam 7 anos de dificuldades, né? O ponto principal desse vídeo é a gente seguir os conselhos de prosperidade que José deu para o povo do Egito, que ele falou para o faraó naquela época. E acredito que esses conselhos, independente se você acredita ou não em Deus, se você tem uma religião ou não, são os princípios financeiros, os princípios de prosperidade que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando José interpretou os sonhos do faraó, ele deu um conselho muito grande para o faraó. E se a gente pegar a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 41 mais específico, se alguém quiser a referência é a Bíblia. Capítulo 41, versículo 33, José lhe deu o seguinte conselho para o faraó. Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Então, o primeiro conselho que José deu para o faraó, na ocasião, foi o seguinte: o senhor já sabe o que tem que fazer. Eu já interpretei o seu sonho. Então, pega um homem entendido no assunto, e um homem sábio, e coloca ele para governar esse assunto. Ou seja, eu pego uma pessoa aqui que tem que ter um entendimento sobre finança, sobre poupar, sobre fazer com que o povo aproveite essa prosperidade, separe, se planeje e se prepare para os 7 anos de vacas magras. No versículo 34, ele ensina o seguinte, eu vou ler para vocês, para as próprias palavras da Bíblia. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, qual que é o conselho que José do Egito nos ensina para prosperidade? Você tem uma renda, então você tem um faturamento. Pegue a 5ª parte de tudo que você ganha e guarde e poupe. 5ª parte de 100%, nós entendemos matematicamente que é 20%. Então José deu um conselho para o faraó. Se quiser fazer com que o povo não sofra e prospere no futuro, guarde 20% de tudo que você ganha. O homem mais rico da Babilônia, ele deu um conselho semelhante. Qual foi o conselho que ele deu? Para que nós pudéssemos poupar 10% do que nós ganhávamos, né, para o futuro ou para investimentos, e os outros 10% você poderia fazer o quê? Você poderia usar para quitar dívidas ou usar em outro empreendimento, ou poderia dar de oferta aos deuses. Tem muitas pessoas que seguem determinada religião que elas fazem o quê? Elas pagam o dízimo lá, né, do salário dela. Então o que acontece? José, se a gente estudar a Bíblia, ele era do povo do Senhor. Então, por ser do povo do Senhor, eles já cumpriam essa lei também do dízimo. Mas ele não podia chegar para o faraó e falar assim, bom, já que o senhor não paga o dízimo de 10%, você pega e só poupa 10%. Não, ele falou o seguinte, para você ter prosperidade na sua vida, poupa
os 20%. Isso pode se aplicar a qualquer pessoa também. Eu usei um exemplo de prosperidade de um outro personagem no livro do Homem Mais Rico da Babilônia, o Debazir, que ele usou o quê? 20% da renda dele para que ele pudesse quitar as dívidas. Então, nesse exemplo específico, ele usou 20% para quitar dívidas e ter prosperidade. Ninguém está impune de acontecer qualquer tipo de desastre na nossa vida, imprevistos, então nós temos que ter essa parte guardada e reservada para os dias de vacas magras. Versículos 56 e 57. O faraó colocou o próprio José, o homem que interpretou o sonho dele, como o segundo maior governante da terra do Egito. E com a sabedoria de José, inspirado pelo Senhor e nas crenças que ele tinha, o que ele fez? Ele também escolheu outros homens sábios, porque também José não podia fazer isso sozinho. Então, durante os 7 anos de vacas gordas, eles usaram com sabedoria, pouparam, armazenaram, para que tivesse uma segunda consequência, além do povo estar protegido das vacas magras. E essa segunda consequência a gente aprende também nos próximos versículos. Versículos 56 e 57. Fala o seguinte: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Além dele ter poupado os 20%, certo? Para prosperidade dele. O que fez? Quando chegou os 7 anos de vacas magras, fala aqui nas escrituras, né, na Bíblia Sagrada, que José abriu lá os galpões, os lugares onde eles armazenavam, onde eles tinham a riqueza dele guardada, e começou a fazer o quê? A vender, né, mantimento para toda a terra do Egito, para todo o povo do Egito. Então o que acontece? José, como um homem sábio, fez com que ele poupou do faraó, né? O que ele poupou ali de toda a nação, ele pudesse ter o suficiente para revender, né? Para vender e ter mantimento para o povo. Então, além de salvar o povo do Egito da miséria, dos 7 anos de vacas magras, ele fez com que fosse distribuído e vendido aquilo que tinha sido armazenado. Eu fico pensando, imagina só o quanto que a riqueza do governo, do faraó, não aumentou só com esse ato, só vendendo para o povo ali do Egito. Aí eu fiquei pensando num conselho que Arcade, da história do homem mais rico da Babilônia, deu. Faça com que o seu dinheiro, a sua poupança, renda, se multiplique. O que aconteceu? Na história de José, ele fez com que tudo aquilo que o faraó poupou se multiplicasse, porque eles tinham o suficiente, praticamente só eles tinham o mantimento para salvar o povo do Egito. Isso pode se aplicar na nossa vida também. Quando você poupa, no futuro você vai ter os meios, você vai ter a oportunidade de poder fazer com que esse dinheiro se multiplique mais, que você tenha uma prosperidade maior. E outra coisa, e não só isso, além dele salvar o povo do Egito, o povo do faraó, e fazer com que a prosperidade do faraó aumentasse, porque ele tinha os recursos para fazer isso prosperar, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todas as... A gente passa por épocas de vacas gordas, então nós temos que poupar. Segundo, esse dinheiro que a gente poupa, a gente tem que ser sábio com esse dinheiro. Ah, Igor, mas eu não tenho a capacidade para fazer o meu dinheiro multiplicar. Já expliquei. Faz igual o faraó. Procura um José do Egito na sua vida e faz com que essa pessoa que tem entendimento, que conhece ou meios ou os lugares que você possa investir o seu dinheiro, vai fazer com que ele se multiplique. Quais são os meios que eu posso usar com o que eu tenho hoje, poupado, para que o meu negócio possa se multiplicar? Hoje a gente vê muitos exemplos de pessoas que têm um dinheiro poupado. Aí surge uma oportunidade de algum negócio, alguma prestação, ser sócio de alguma coisa, abrir, só que a pessoa não tem esse capital, certo? E a pessoa que tem já está um passo na sua frente. Foi isso que aconteceu na história de José do Egito. O faraó tinha os mantimentos poupados. O que aconteceu? Quando chegou a oportunidade, o momento certo de usar esses recursos, José enriqueceu ainda mais ao faraó. Então, esse vídeo trouxe
algum conhecimento, algo que possa agregar na sua vida, que você possa também compartilhar com pessoas que você conheça, que talvez esteja passando por a situação, precisa ouvir esse conselho e queira melhorar a sua vida financeira.